Bom dia a todos. Que Jesus possa estar junto de todos nós nesta manhã. Hoje nós vamos continuar no livro Nosso Lar, capítulo 11, que é Notícias do Plano. E André Luiz e Lísias estavam no Bosque das Águas, onde Lísias ali falava da importância das águas em nossas vidas. Depois de terem caminhado um pouco, Lísias diz a André que seria muito difícil ele se inteirar-se, conhecer de toda a colônia ali do Nosso Lar. Lísia explica que cada cidade espiritual há sempre um grupo responsável, também para aquele agrupamento. André Luiz, entrando no aparelho Aeróbus, pela segunda vez, ele diz que já estava mais à vontade, que já não se sentia tão constrangido, com vergonha, como foi pela primeira vez. Ele tinha andado um pouco, já estava mais tranquilo, ele tinha abastecido já de novas energias, E Lísias começa a dizer sobre a cidade da colônia de Nosso Lar. Dentre muitas comunidades do mundo invisível, quando ela estava ali sendo planejada. Que os espíritos responsáveis, eles foram visitar uma outra colônia espiritual, chamada Colônia Alvorada Nova, uma das mais importantes das circunvizinhanças da Terra. Lísias fala das relações amistosas que existem entre as colônias espirituais e descreve como se processa ali a ascensão do trabalhador no nosso lar. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos diz: porque em verdade eu vos digo, que até o céu, que a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Até que o céu e a terra passem. Essa preposição que Jesus diz, até, indica um limite de tempo no espaço ou nas ações. Céu e terra aqui mostra-nos a dualidade em que todos nós estamos submetidos no nosso processo evolutivo. Eles representam, em termos de tempo, de espaço, um completar de um ciclo, um período do processo evolutivo. Todos nós, então, vemos que Lísias falava ali que há uma dualidade no plano espiritual com a Terra. Nós sabemos que tudo o que tem aqui na Terra já tinha lá no plano espiritual. Tudo que é planejado e feito lá, depois de alguns anos, ou até mesmo depois de alguns séculos, nós recebemos aqui na Terra. Que todos nós vamos evoluindo, como Lísias fala para André, Nós vamos visitar pessoas onde desenvolvem atividades diferentes da nossa, de onde nós podemos também adequar a nossa atividade, da nossa maneira de atuar, porque todos nós, como indivíduos ou como num grupo, nós vamos aprendendo, nós vamos oferecendo também conhecimento para as outras pessoas que estão nos procurando. Ele falava também a respeito da hierarquia, que é rigoroso, que não há favoritismo, que até aqueles dias somente 4 companheiros em tempo de 10 anos ingressaram com responsabilidade definitiva no Ministério da União Divina. E que a maioria dos que vivem lá em Nosso Lar volta a reencarnar para resgate de aperfeiçoamento. Aqueles que chegam às zonas inferiores e desejam cooperar, receber cooperação, eles vão ali para o Ministério de Auxílio, se refratários, que ele quer dizer, daqueles que resistem, daqueles que suportam, daqueles que não se altera. Lísia diz sobre a disciplina, a importância da obediência, a oportunidade de merecer, fazer credor do esforço demonstrado. Ele não diz daquele que chegou de algum lugar ou da terra, não, é necessário ter base de renúncia, exemplo de devotamento no bem. E aí depois serão aproveitados em outros setores. Lísias diz que poucos são aqueles que chegam no Ministério da Elevação.
E raríssimo aqueles que alcançam a união divina, né? De modo geral, as tarefas são laboriosas, é difícil, o trabalho é árduo, é custoso e complicadas, exigindo de cada um o ministério em que ele esteja atuando. Responsabilidade individual, capacidade de trabalhos, valores intelectuais, a iluminação, o conhecimento justo, sincero da aplicação do amor universal. Lisas diz que a governadoria ela é responsável em distribuição do alimento, da energia elétrica, do transporte, e que a lei de trabalho e do descanso ali é observada rigorosamente, sendo a única exceção em repouso do próprio governador, que somente se ausenta ali do seu gabinete em ocasiões que o bem público exige, ou a visitas semanais no Ministério da Regeneração para cooperar com os seus ministros, dada a sintonia que todos ali são alergados com entidades de zonas inferiores, tornando as questões ali mais complicadas. André, então, ouve uma suave melodia ao aproximar-se do hospital. E ele é esclarecido ali que aquela música ali vem das oficinas de trabalho de nosso lar, considerando que a música intensifica o rendimento ali do serviço. Em todos os setores dos esforços construtivos, que a música deixa ali as pessoas mais alegres, traz harmonia no ambiente, e todos nós sabemos da importância da música em nossas vidas, quando a música realmente é uma música boa, né? Lísias fala do trabalho em todas as direções, aprimorando as nossas faculdades, porque o bom vencedor é o que sabe vencer a si mesmo e quem já aprendeu a ler no livro da consciência que Deus escreveu e escutar essa voz interior por onde fala o nosso Pai Celestial. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do Ministério da Regeneração, né? Mas antes de tudo, nós recebemos este livrinho aqui na segunda-feira, onde a Leonor também leu uma historinha aqui do Chico como a professora, né? Aqui, eu acho que é o Caio Ramanciotti, que ele fala do livro Há 2000 anos, né? E onde ele cita aqui o desencarne aqui de Públio, o senador, né, daquela época, onde ele mostra aqui para nós, né, que durante aquela que pegou fogo em Pompeia, naquela cidade lá em Roma, né, a lava dos Vesúvios lá, aquele fogo, aquele tumulto, aquela desordem que campeava ali pelas ruas de Pompeia, né? Queimando tudo, que era pura cinza, aquela cidade escurecida ali. Ele fala ali da morte de Públio, do desencarne de Públio. E Emmanuel fala que foi ali no fim do primeiro século da era cristã. E Emmanuel fala mais uma estremeção do solo e as colunas que ainda estavam de pé se abateram sobre os três, Públio, Flávia e Plínio, roubando-lhe as últimas energias, fazendo-os cair assim lançados para sempre sobre um montão de escombro. Naquelas sombras espessas, todavia, pairava criaturas aladas e leves em atitudes de prece ou confortando ativamente o coração abatido dos míseros condenados ali à destruição. E sobre os três corpos soterrados permanecia a entidade radiosa de Lívia, junto de numerosos companheiros que vieram do plano espiritual ali para cooperarem ali com devotamento e precisão no serviço do desprendimento de
Públio, Flávia e Plínio, ali, que já havia desencarnado, né? E Lívia, então, posando as suas mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro, exausto e agonizante, Lívia elevou seus olhos ao firmamento, enegrecida, e orou com suavidade de sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. Disse Lívia: Jesus, meigo divino e mestre. Emmanuel, então, descreve ali para nós a ascensão ao plano espiritual do velho senador ao lado de Lívia e de Ana. E enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus, toda aquela caravana que vinha do plano espiritual, aquele impulso poderoso das preces fervorosas e daquelas duas almas redimidas, elevava-se a esferas mais altas para o repouso, aprendizado, antes de novas etapas de regeneração e trabalho purificadores, a lembrar um grupo maravilhoso de luminosas falenas do infinito. Então nós vemos aqui a desencarnação de Públio, onde Emmanuel conta que ele ia para novas etapas de regeneração, de trabalho, de purificadores, né? Então nós vamos lembrar aqui dessa colônia de regeneração, né? Onde todos nós sabemos que Públio reencarnou depois, que nós lemos nos 50 anos, né? Como escravo Nestório, né? Refazendo todo esse trabalho aí. Então é esse o Ministério da Regeneração, que a gente pode deixar bem claro aqui, que é um outro tipo de... Existe a embaixada, é um outro país que o Públio estava, né? O nosso lar é aqui no Brasil, foi feito pelos portugueses, montado, copiado, como Lísias fala, né? Mas o Públio foi para um local mais ou menos assim, né? De regeneração, para fazer uma nova etapa, uma nova reencarnação. E o Ministério da Regeneração é onde se preparam os espíritos para a reencarnação, lá no nosso lar. É também para lá onde vão os espíritos recém-chegados que se mostram refratários, como nós dissemos lá atrás. Aqueles que já estão dispostos a trabalhar, a se prontificar na renúncia, no amor ao próximo, né? É nessa coluna que refletimos sobre situações do nosso cotidiano. Buscamos nosso aprimoramento pessoal, moral, com a prática de pequenos gestos, nós podemos melhorar as nossas vidas e das pessoas que nos rodeiam. Nesse sentido, muito oportuna é a lição também transmitida pela mãe de Lísias, a senhora Laura, que afirma que todos nós aprenderemos mais ou menos dia a prática do bem. Constitui simples dever nosso. Ela nos aconselha igualmente nos alimentos uns com os outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado, diz ela, saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, que constitui sólido alimento para a vida em si. E nesta sessão, portanto, discute-se sobre o nosso comportamento com as outras pessoas, ficando a questão da natureza global reservada aí para o Ministério da Elevação, onde nós estudamos o amor, a boa ação, bons exemplos sobre família, fé, paciência e como nós dirigimos a nossa palavra. No Ministério da Elevação é o Ministério da Renúncia, a elevação pessoal. Lá, esse ministério é diariamente feita orações coletivas. É nessa colônia, nesse espaço também busca a elevação individual, que se faz através do debate sobre a nossa forma de interação com o meio ambiente, com os animais, com a parcela menos favorecida da sociedade também. O Ministério de Auxílio. Esse ministério, que são encaminhados em nosso lar, são os recém-chegados do umbral, que estão aptos a receber a cooperação fraterna. Também é neste ministério onde se estuda soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento.
Atende-se aos doentes, ouve-se rogativas, seleciona-se preces, organiza-se turma de socorro aos habitantes do umbral e também àqueles que chorem aqui na terra. E lembremos que a máxima, que fora da caridade não há salvação. E finalmente é o Ministério da União, onde Lísia fala. Esse ministério, ele é responsável por assuntos das esferas superiores. É nessa colônia que é destinada a aproximação com Deus. O que é essa aproximação com Deus? É a prece. André Luiz nos ensina que o trabalho da prece é mais importante do que se possa imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração é filha do amor, não é apenas súplica, diz eles, mas é uma comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que nós conhecemos. Prossegue nosso irmão ensinando ser razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, ela é dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, flui das esferas mais altas os elementos, forças que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos. As esperanças divinas se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Todos nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Apenas nós devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores ou mais diretas, à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhante resposta são utilizados todos quantos fazem consigo a luz da bondade, ou que já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. No livro Os Missionários da Luz, novamente é colocada a importância da oração, sendo afirmado pelo instrutor Alexandre que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem um disco de fácil repetição do nosso aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora mobilizando as próprias forças, ela realiza trabalhos de inexprimível significação, semelhante a estado psíquico que descortina forças ignoradas e revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, ele pode emitir raios de espantoso poder. Isso está também no Missionário da Luz. Então, dando aí a continuidade à lição, o elevado instrutor do plano espiritual diz que toda prece elevada é um manancial de um magnetismo criador, vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento, ele transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Então, que nós possamos, na busca do nosso aprimoramento interior, nós não podemos prescindir deste valioso instrumento que devemos tomar, sempre a prece como um sagrado hábito nos nossos dias, em todos os dias de nossas vidas. E é essa lição que eu queria deixar aqui no nosso lar. O próximo capítulo é o umbral, e quem vai fazer para nós vai ser o Jefferson. Né? Que a paz de Jesus possa estar junto de todos nós. Paramos então no meio de uma praça imensa, e os meus acompanhantes puseram-se a explicar. Estamos na praça do Ministério do Auxílio, André. Ministério do Auxílio? Então aqui em nosso lar existe um Ministério do Auxílio? Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia. Assim como um Estado organizado? Mas quem administra tudo? Nosso governador espiritual.
Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar. Mas você já viu o governador durante a prece do crepúsculo, não se lembra? Os 72 colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros de nosso lar. Então são 72 ministérios? Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada um deles orientado por 12 ministros. Temos os seguintes ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e... União divina. Os 4 primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória. E as atribuições específicas de cada ministério? Para simplificar, os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração e os mais sublimes pertencem ao da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio. São instituições de apoio e abrigos adequados às tarefas de auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui. A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio? Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas, organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e também aos que choram na terra. Enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento. Estou inteiramente pasmo. Nunca imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado, não percebe que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima. O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas. Eu vejo que agora estamos numa outra praça, toda jardinada. Nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico. As torres parecem atingir o céu. Você está diante do Palácio do Governo de nosso lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular. Ali vive o nosso generoso governador. 3.000 funcionários colaboram com ele na administração da colônia. Sendo que ele próprio é o mais incansável de todos os trabalhadores, mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias, ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Lísia tem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono. Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso governador é o trabalho permanente, André. Eu mesmo estou aqui há 40 anos e jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece. Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada. Com muita justiça, ele está governando nosso lar há 114 anos. Aliás, a comemoração foi há pouco tempo. Exatamente aqui onde está a governadoria, os fundadores de nosso lar começaram a trabalhar na construção da colônia. Mas então, quer dizer que nosso lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra? Nem poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E cada um desses planos possui natureza específica. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. Os problemas iniciais de fundação da colônia
foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvícolas, entidades rudimentares dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores europeus enfrentavam no planeta. A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual.